tem uma pergunta do Rodrigo aqui, ele tá falando o seguinte, a crença de que o véu entre os mundos se rompem nessa data é apenas mito ou ecoa experiências espirituais reais em diferentes culturas? Para as Wiccas, eu já entrevistei algumas pessoas da Wicca, falam que realmente o dia 31 é realmente o momento que tá aberto o véu, assim, sabe? Tá mais... Mas aí é uma coisa muito espiritual, né? Uma crença espiritual. A gente tá muito perto dos mortos e pode conversar com ele. Até o dia 2 de novembro é uma data boa ali. É tipo uma quaresma. Agora, você quer saber uma coisa que não tem nada a ver com esse assunto e que é na mesma época? O Dia de los Muertos. O Dia de los Muertos no Que é México... pro dia 2 também, não é? Começa dia 27 com o Dia de los Muertos de las Mascotas. Eu dos queria lá um dia. cachorrinhos. Nossa, eu também morro de Tenho uma vontade. vontade Também lá. tenho vontade de ir. E O Dia de los Muertos de las Mascotas é o primeiro, é o início dessas celebrações, que eles começam celebrando a morte dos seus pets, né, que já foi, não celebrando que eles morreram, é celebrando a memória, lógico. E os pets, eles são muito importantes no processo da morte dos seus tutores, porque são eles que conduzem os humanos mortos por essa ponte até o reino dos mortos, que não é em nada para os mexicanos. Isso não é cultura cristã, isso é pré-hispânico, né? Não é de agora, isso é bem anterior, que é um mundo legal, cara, que é um mundo que Viva a Vida, Viva a Vida é uma Festa, lá, aquele filme que é lindo, um dos filmes mais legais que tem. eu não assisti ainda. Não assistiu? Não. Pô, é um filme de terror mais aterrorizante que existe. Porque é do esquecimento. É o único jeito de você morrer mesmo. Alguém te deixar de lembrar de você. O negócio do véu surgiu justamente por ser uma época que tá terminando o verão, vai começar o inverno, as noites vão ser mais longas, eles não sabem se eles vão ter comida, porque pode dar tudo errado na colheita. Então, era uma época de muito medo. E aí, isso gerava o medo de que agora o véu tá mais fino. As entidades estão vindo para cá, os fantasmas estão vindo, a gente pode ir para lá também. Então, gerava todo esse medo, sabe? E aí, isso foi ao longo dos anos, isso foi virando uma coisa do véu tá fino e tem fantasma aqui, tem entidade aqui. E foi assim. Ó, vocês falaram sobre o Dia de los Muertos, né? O Luan tá falando aqui o seguinte, por que lá no México eles celebram a morte com tanta alegria, né? E aqui no Ocidente o Halloween é cercado de medo e trevas? Mas aqui não sei se é medo e trevas, não. A galera... O Dia dos Mortos, eu acho que é a relação com a morte, talvez, né? Porque lá é uma a relação festa, com a né? morte aqui é diferente, né? É uma festa lá, né? Eles fazem meio que churrasco no cemitério, Fazem não é? tudo. Colocam, deixam muitas flores, fica bonito. As famílias vão lá no túmulo. É porque é uma festividade em homenagem à memória e não à morte. Ninguém fica feliz com a morte, mas a morte é um instante, coisa mais natural que existe. Tanto você nasce e começa a morrer, né, biologicamente. Então, esse instante para os mexicanos, na verdade, é a memória e é a possibilidade de reencontro com as pessoas que a gente gosta. É bem aquele momento. Vamos lá pro cemitério, no túmulo do Daniel, vamos lá ficar perto dele. Isso aí. É bem esse o sentimento. Ele gostava de fumar Belmonte Vermelho. Leva o Belmonte Vermelho pro Daniel. Gostava de ouvir Britney Spears. Gostava de ouvir Britney. Dela pra ouvir lá. Leva um cigarro da caixinha de som, Belmontão, bota lá e eu não deixa vejo lá. que aqui é trevas, assim, muito... Talvez por conta da religiosidade que condene isso, sabe? Mas eu vejo que aqui a galera tá chegando. É que a gente... Tá ficando, Tá né? ficando, cada vez mais se leve. modificando, né? O Halloween aqui. É que a gente vive numa atmosfera de que tudo que você tem a perder é material. Então, o único jeito da gente ter coisas materiais é estando vivo. Depois que você morre, tudo deixa de ser seu. Então, se o maior patrimônio que a gente cultiva ao longo da vida é material, e aqui, pelo amor de Deus, não faço curso de franciscano, não é nada disso. Não tô falando que tem que fazer voto de pobreza, nada disso. Mas tem outras coisas que te eternizam, que é o afeto, que é boas lembranças. Tenho criança pequena. Cara, se você não criar memória, amanhã você sofre um acidente e morre, você não vai saber nem quem era você. Porque não adianta deixar dinheiro só. Você deixar dinheiro, o dinheiro, na hora que você morre, ele imediatamente passa a ser de alguém. Agora, o resto não, cara. Você criar fé. Parece um papo meio bobo, meio inocente, mas eu, cara, pesquiso o cemitério. Eu canso de ir em cemitério e ver túmulos ferradinhos, homenageados, decentemente cuidados, bonitinhos, com vela, com flor.
e você vai no mesmo Mausoléu. cemitério ver um puta mausoléu completamente abandonado, caindo aos pedaços. Quer dizer, aquele cara era um barão riquíssimo, não sei o quê. E a hora que ele morreu, acabou. Ele deixou para algum herdeiro aquilo, e a pessoa que é mais simples, humilde, às vezes passou mais tempo cultivando afetos e sentimentos que a mantém mais tempo por aqui. Porque o único jeito da gente viver mais tempo, e aqui eu não falo religiosamente, é a partir da memória. Da O único memória. jeito de ganhar da morte, de verdade, assim, não vamos discutir dogmas religiosos. O único jeito de ganhar da morte é a partir da memória. A hora que você é esquecido, você acabou. Acabou. Ninguém mais lembra, acabou. Aí você já era. Tem uma coisa interessante sobre quando o Padre Anchieta chega aqui em São Paulo, que ele tem a tarefa, né, por ser jesuíta, de evangelizar. Ele era um grande dramaturgo. Então, o que ele faz? Ele pega passagens do evangelho, o que ele queria passar como mensagens, né, com os seus sermões, e tirava os personagens do evangelho, inserindo personagens das crenças locais. Então, é assim, por exemplo, que se você for hoje no Anhangabaú, muita gente vai achar traduções do Anhangabaú como sendo um lugar maléfico, demoníaco. Provavelmente foi nessa época. Por quê? Anchieta, que hoje é São Anchieta, aliás, é uma figura interessantíssima, Anchieta. Você que gosta do Padre Pio, Anchieta tem relatos de levitação, bilocação. Anchieta é legal, mas voltando. TDAH pega. Vai que vai, não volta. Vamos embora. Voltei rápido dessa vez. O Padre Anchieta, ele coloca Tupã como Deus para se fazer, para ser compreendido. E coloca o Anhangá, que é um mistério pra gente. Por que ele coloca o Anhangá? Porque o Anhangá é uma entidade muito devocionada por várias etnias pelo Brasil, porque ele é um grande mediador da floresta. Mas ele pergunta para as pessoas daqui o que cada um significaria, quem era o Todo-Poderoso e quem era seu antagonista. E nesse contexto, para explicar o que ele queria, o que ele desejava, para evangelizar, ele usava essa estratégia, que é uma estratégia muito utilizada ao longo da história. O próprio Halloween. O cara chega num momento, eu acho que é o Abade Odilo, que é um francês, que cria o Dia dos Mortos, a partir dessa observação. Bom, já tem um festival aqui, em vez da gente proibir, vamos absorver... incorporar. E aí a gente coloca os nossos elementos até a gente transformar, porque não vai parar de festejar aquilo mesmo. Então vamos ao longo, sei lá, em 30, 40, 50, 60 anos, o que era o Samhain virou All Hallows Eve, virou a véspera do Dia de Todos os Santos, depois virou Dia dos Santos e originalmente era o Dia das Almas e depois virou o Dia dos Mortos. Por causa disso, o cara não destrói aquilo, ele absorve. Já existe a prática, já existem os rituais, já existe tudo. E é muito louco, porque o Dia das Almas, qual que era a interpretação? Muito parecido com o do 31. O Dia das Almas era um dia em que existia uma certa autorização para as almas que estavam no purgatório. Portanto, não tinham ido para o inferno, nem tinham ido para o descanso até o juízo final. Elas estão ali à disposição para ajudar os vivos, para tentar diminuir os seus pecados. Mesmo tendo a expectativa de salvação, elas ainda precisam de algumas ações para poderem ter o descanso. Então, permitia-se esse contato no dia 2, que é super 31. O dia 2, que é o dia das almas, é a cara do dia 31, que acontecia o encontro das almas. Das almas, com que o véu exatamente, estava fino e exatamente. Então, é uma bobagem achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver, Tem tudo a ver com a outra. Mas, claro, disseca isso e acha onde está cada eixo, cada ponte. Porque senão, claro, virou um furdúncio. Não dá para ter uma festa de Halloween dentro da igreja, bombane, né? No Festival de Samhain, é um festival, né? Então, primeiro que assim, para entender o Halloween mesmo, a gente precisa lembrar que a divisão das estações era diferente. Então, tinha 2 períodos só, que era o inverno e o verão. Verão, só. E aí, no 31, era meio que a divisão disso, né? Acabava a colheita 31 de outubro, a partir disso era estocagem de alimento e frio pra caramba. Noites mais então longas, você queimava, dividia literalmente o joio do trigo, né? Os cereais e tudo que colhia, faziam grandes fogueiras, né? Para celebrar, é uma festa super pagã.
E nessa divisão, nesse véu do mundo dos mortos e dos vivos, as pessoas iluminavam os caminhos, porque os mortos e as outras entidades recebiam, em alguma medida, uma autorização para visitar não apenas suas antigas vidas, mas os lugares de frequência dos vivos. Então eles vinham, e é interessante, porque eram feitos banquetes para quem já tinha ido. E não por outra razão. Tem o trick or treat, é porque existiam algumas entidades que eram meio brincalhonas, então você dava comida para elas não te sacanearem. E o que é importante do nabo e das lanternas, né? As trilhas eram acesas com esses nabos, às vezes com velas, nos períodos em que existiam sacrifícios. Os druidas faziam, às vezes, alguns sacrifícios para deuses e outras entidades. Dizem até que usavam gordura humana para ficar queimando nessas lanternas. Tenebroso pra caramba. Tenebroso. Né? Tenebroso. E falam que os morcegos é por causa disso, né? Por causa das fogueiras, os morcegos vinham pra perto É? Aí acabou associando a festa dos morcegos. Porque é engraçado, o morcego... Aranha. O morcego, ele é um animal de boa sorte para muitos povos, né? Os chineses, o morcego é um animal de sorte. E tem festivais de mortos pelo mundo. Os próprios chineses têm o Noite dos Fantasmas Famintos. Tem uma série de festivais. Eu fui num cemitério em Álvares Machado, pertinho de Presidente Prudente, que é o único cemitério japonês do Brasil, e lá há um festival que chama Shokonsai, que é o Convite às Almas. Então, esse olhar nosso, muito marcado pelo terror sobre o convívio com antepassados, não se repete em outras culturas. Os mortos não são ruins para muita gente, e é apenas uma realidade, e o que nos divide, na verdade, é só o tempo. Porque um dia a gente vai ser também, e era esse o cálculo, acho que se fazia. Bom, vamos tratar bem, ter o apoio deles. E o mais louco do Halloween, que parece uma puta festa, não sei o quê, né? É uma festa pagã, que foi completamente absorvido pelo cristianismo, né? A gente tem no dia 2, que é o Dia dos Mortos. Dia 2 de novembro, né? O dia 1, o Dia de Finados, Dia de Todos os que Santos. nasceu como Dia das Almas. O Dia de Todos os Santos, que era, na verdade... virou Dia de Todos os Santos quando a organização institucional da igreja, e aí quem era mártir vira santo, porque era na verdade o Dia dos Mártires. Então não era dia de santo, era dia de mártir. Por Mártir quê? é quem morreu de maneira... Martirizante. Por quê? E por que era importante entender isso? Porque a morte martirizante purificava os pecados. Era essa a compreensão. Martirizante é uma morte dolorosa. Dolorosa. Igual, tipo a morte de Jesus, né? Uma morte dolorosa, uma morte sofrida, uma morte às violenta. vezes um sacrifício. Então, um monte de mártir cristão que não negou sua fé em Cristo e era morto por... A própria morte de Cristo é um sacrifício. É um sacrifício da super, cruz, e é uma né? morte martirizante. E aí você tem no dia 31, All Hallows Eve, que é a noite que antecede a véspera do dia de Todos os Santos. Então, 31. Exatamente. Então, essa efeméride, na verdade, ela é muito mais do que uma festa comercial, uma brincadeira. Os caras se fantasiavam, hoje a gente se fantasia, mas antigamente a ideia de se vestir de monstro, de fantasma, de caveira, era para você se confundir nessa data com as próprias Com os fantasmas, fantasmas, com os espíritos, quer dizer, pro cara não te atormentar vendo que você era vivo. Então a fantasia era um instrumento de camuflagem, na verdade, entre as entidades e os fantasmas. Então eu gosto, pelo menos, de entender o porquê das coisas, mais do que simplesmente, né, viver as festas. Mas o Halloween tem esse contexto também que é muito legal, histórico, né? Então, tava só pra não esquecer, porque eu tava contando a história do Cláudio Ronaldo, aí eu fui É verdade. Ah, é Foi pra verdade. outro lugar. Eu fui Foi. pra outro lugar. Mas a história lá em Belém, né? Essa história é muito boa, cara. Não, essa é maravilhosa. Essa é E é uma foda. história midiática, né? Porque passava na televisão um vídeo que eles falavam que era um espírito passando na igreja. Ah, já vi. Já viu? Aham. Que era... Na missa da avó dele. Na missa da avó dele. Acho que ela tava fazendo 84 anos, né? O Cláudio Ronaldo morava lá em Belém. E ele tem uma anemia
uma doença muito rara, pelo que era uma espécie de anemia. E aí, quando ele morre, é sepultado e tudo mais. A família dele, depois de 4 anos, a família dele vai fazer uma missa pra avó dele, de 84 anos. Então a avó tá viva, vão fazer uma missa de homenagem pra ela. É meio que uma missa especial pra avó. E aí, estão gravando com aquelas VHS, né? A missa toda e tal. Mostra a avó entrando lá. Essa imagem me perturbou a vida inteira. O que tem? Peraí. Onde tá circulado. Aí, o que acontece? Esse daí é um frame da fita VHS. Que eles estão gravando a missa da avó. Então tem a avó entrando, né? Tem o vídeo, eu acho que se procurar ali. Não sei se é meio fácil de achar. Mas, na verdade, eu acho que eu tenho esse vídeo original. Eu recebi esse vídeo original do próprio Nathan, que ele recebeu da família. A família Nossa, mandou que foda. da VHS pra ele. E ele mandou pra mim. E aí, em determinado momento da missa, tá todo mundo ali parado, lendo as preces. Passa 2 pessoas no fundo. E a família, quando vê, fala, é o Cláudio Ronaldo. E aí todo mundo fala, não, gente, é o Cláudio Ronaldo. Há uma comoção na família, meu Deus, é o Cláudio Ronaldo e tal. E tem um homem junto com ele que ninguém sabe quem é até hoje. A família tenta falar que é uma espécie de guardião, que é uma espécie de pessoa. E engraçado que esse guardião tá meio que de óculos. E ele passa olhando assim. Aí eu me lembro que na televisão, eu me lembro muito, talvez eu esteja enganado porque faz muito tempo, mas eu me lembro muito do Gugu Liberato falando, gente, ó, vamos ver essa imagem. Aquilo que tá passando no fundo é um espírito. Cara, isso aí já começou o Daniel do terror, já ficava... É um espírito. Porque aquilo me perturbava, você imaginar que é um espírito. Porque eu acreditava piamente. Ele falava que era... Aquele lá é o Cláudio Ronaldo. E aí a família vinha e falava, não, realmente... Porque assim, quando a gente conhece alguém da família, né, muito bem, a pessoa pode estar de longe. Você fala, é a pessoa. É. Eu conheço. A gente vê, sei lá, a orelha da pessoa e você fala, cara, é a orelha do Daniel, é a orelha da Aline. Né? Então você conhece. E a família é a família que atesta. E o vídeo em movimento, você tem o trejeito, Você também do tem jeito que o tudo, cara anda, a tudo. dinâmica do passo, é diferente. Então, e ele tinha uma verdade. ligação muito forte com a avó, então a família diz que era ele. Claro, você olhando o vídeo, dá pra você imaginar várias coisas, porque a gente tá acostumado com o quê? Com um espírito que passa num vulto, que passa num espectro, e não que passa numa pessoa e que vem acompanhado ainda, né? E de dia. E de dia, não, eu acho que era tarde, acho que era tipo umas 18 horas essa missa. Eu acho não que lembro. fantasma de dia é foda. Não, também, ele tá ali pra trabalhar. As piores que tem. E aí ele aparece realmente nessa foto, nesse vídeo, né? E esse vídeo circulou aí, o mundo realmente, o Brasil e o mundo dos Ghost Hunters lá fora, de realmente como uma captação de um fantasma real, que é o Cláudio Ronaldo. Eu acho bem, bem impactante esse vídeo, assim, porque ele passa olhando assim, aí ele passa, ele vai até a parede, aí ele meio que volta e aí ele já não aparece mais, ele some atrás de uma pessoa. Então, assim, é um dos casos de Belém que eu gosto muito. Inclusive, quero ir nessa igreja. Tem várias reportagens desse caso aí. Então, a moça do táxi da Josefina e o Cláudio Ronaldo são duas que colocam Belém ali num topo de história assombrada. E a história de Santo Antônio é muito legal. Vocês sabem mais ou menos? Não. Santo Antônio chama Fernando. E Santo aí... Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio. Casamento Santo Antônio era português, chamava Fernando. E aí, por causa de uma devoção a Santo Antão, eu não sei as nuances do assunto, mas por causa de uma devoção, ele se torna Santo Antônio e vira o santo mais popular do mundo. Santo Antônio é super popular, um dos santos mais Mais que São lembrados. Francisco? É um deles. Estão ali, né? Quem é Tá devoto de Santo pálido. Antônio fala que é o santo mais devocionado do mundo. E o que tem de interessante do Santo Antônio, além dessa habilidade casamenteira, ele tem uma história super interessante no Rio de Janeiro. Porque, numa ocasião, os franceses foram invadir o Rio. E o governador do Rio meteu o pé. E ele nomeia como protetor do Rio de Janeiro Santo Antônio. Santo Antônio Santo, que tinha morrido há 500 anos. Ele falou, quem vai defender a cidade é Santo Antônio. E mete o pé. E o povo do Rio se defende dos franceses e ganha a batalha. Então, Santo Antônio vira Santo Antônio de batalha. Ganhou, né? E ele Sambou acaba... na cara do governador. Salvou mais ou menos, porque o povo odiava ele, né? Passou a Não, odiar sambou ele. na cara dele. Sambou na cara dele. Sambou na cara dele. E aí, o Santo Antônio de batalha acaba indo para os terreiros. E tem uma imediata ligação ao Exu. Um
uma devota, uma mãe de santo muito famosa do Rio de Janeiro, acaba decretando, incorporada, que o dia do Exu seria 13 de julho. Então, dia 13, ela incorporava seu 7 da lira. Então, o Santo Antônio de Batalha tem uma correspondência com o seu 7 da lira, desde então. E o dia do Exu é dia 13 de julho, que também é considerado o dia de Santo Antônio. Então, tudo isso junto nesse molho de acontecimentos históricos e espirituais. Mas Santo Antônio vem do casamenteiro por quê depois, assim? Pô, boa pergunta. Essa ainda não peguei. Eu já ouvi uma história de que era um casal que tava brigando, e aí a menina vai jogar, aí tem uma pessoa passando na rua falando assim, eu queria muito um sinal de Santo Antônio, um sinal do céu pra me arranjar um namorado ou um marido. Eu não arranjo ninguém, uma moça, né? Aí tinha um casal brigando dentro de uma casa. Ela pega uma imagem de Santo Antônio, vai tacar no namorado, a imagem passa pela janela e bate na outra pessoa. A pessoa... Tá solteiro. Um sinal de Santo Antônio. E o lance de esconder o menino Jesus? Então, isso daí é a chantagem que fazem pra Santo Antônio, né? Pô, mas é uma Você sacanagem. coloca ele debaixo, dentro de um copo assim, ó, vira o santo assim, ó, e fala, só vou tirar você daí quando você me arranjar um namorado. Então Ou não tem tira, o que não você tira, não tira, então. São vários, tem um que você põe na geladeira. Cara, que A maldade minha avó que já vocês tirou estão já. A minha avó não, a minha tia tirou. Minha avó que ensinou. Falou, tira o santo. Mas tem que ser uma imagem que grande, assim. Não, aquela pequenininha você não tem que quebrar. Tem que ser uma imagem maior que você consegue ir lá e arrancar Jesusinho. Mas eu me pergunto, como que vai arrancar o Jesusinho de Santo Antônio? Quebra a imagem. Quebra a imagem. Coitado. Depois os caras vão encher o cemitério de imagens. Você quer De imagem galera... quebrada. Que não precisa. Tem isso, né? Não pode colocar... Não precisa. É tudo conversa. Você pode macerar a imagem, porque falam que imagem quebrada, você tem que descaracterizar ela, porque ela perde a dignidade. A imagem, ninguém reza pra imagem. Mas não, ninguém uma reza. briga. Não, ninguém reza para a imagem. Sim, não, isso sim. Você reza no que você projeta a partir da Isso, imagem. tá falando dos católicos, isso, né? os católicos. Porque é o que nasce a primeira devoção à imagem, pelo menos no Brasil, pelo que eu saiba, posso estar errado. Nossa, é parecida? Não, é imagem de santo de devoção, qualquer que seja. Então você reza não para a imagem, ninguém ora para a imagem, eu acredito nessa imagem, eu rezo, eu olho uma imagem bonita e a partir disso eu projeto minhas orações Para aquilo. para aquilo, mas não pra aquele aquilo, santo. para aquilo e não aquilo.